Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 30 de outubro de 2025, 30/10/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorraio. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua crescente, da lunação de Libra, do dia 21/10, a lua em Aquário, fazendo um trígono com Vênus em Libra. Então, lua em Aquário, emocional e sentimental da pessoa, num sentimento e num emocional de movimento, de mudanças, de sentir diferente, de se emocionar diferente, de movimentar diferente, de ter movimentos, muitos movimentos nessas emoções e nesses sentimentos, e movimentos nessas emoções e nesses sentimentos bastante diferentes e não comuns, sobretudo com relação ao de sempre. Então, quer dizer, isso a pessoa com ela mesma e no coletivo, na coletividade, na sociedade, no social. Porque Aquário está intimamente ligado, intrinsecamente ligado ao coletivo, à sociedade. Percebe? Todas as pessoas, a coletividade de uma maneira geral e total. Mas, lembra do que eu falo aqui de Aquário? Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Então, esse emocional e esse sentimental, estando nessa pegada dessa consciência superior, que é o que eu coloco aqui, quando eu falo de razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, isso para mim é consciência superior. Porque as pessoas muitas vezes falam, eu tenho consciência e põe a mão na cabeça. Isso é razão. Consciência para mim é algo assim muito maior, muito mais dinâmico, muito mais total. Entende? Aqui é razão. Razão superior que, se for olhado nessa sequência do planeta Terra, né? Porque essa razão é o mental, que começa lá em Gêmeos. Mercúrio rege Gêmeos. Aqui Urano, Aquário, é regido por Urano. Urano rege Aquário. Então Urano é que manifesta para mim essa consciência superior. Agora, esse mental superior também pode ser manifestado e acontecer se a pessoa fica só desse lado do racional, da racionalidade, do mental. Aí, do mental, aí não rola essa consciência superior que eu digo aqui. Porque a consciência superior, para mim, é a razão e a emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, a alma, o espírito da pessoa. Essa lua em Aquário dá essa dinâmica pelo lado saudável. Pelo lado saudável. Porque pelo lado não saudável, tem um algo que acontece em relação a Aquário, que é a indiferença. Entende? Então, quer dizer, por conta de quê? Por conta dessa racionalidade. Eu já fiz muitos mapas com as pessoas com a lua em Aquário, que elas são, assim, totalmente indiferentes a tudo e a todos, mas é total. E se essa lua em Aquário, no mapa de cada um, estiver cheia de desafios, oposição, quadratura, por exemplo, até quincúncio, isso aí, ó, essa indiferença fica
mais total ainda. É uma frieza que chega a ser doída, principalmente para quem recebe essa frieza. Porque Aquário tem essa capacidade. Mesmo essa lua estando em bom aspecto, que é o caso aqui, por exemplo, fazendo bom aspecto com Vênus em Libra. Ainda assim aqui pode acontecer essa frieza. Percebe? Porque os signos de elemento ar, eles são muito racionais, eles são muito mentais, eles mentalizam muito as histórias. Gêmeos, regido por Mercúrio, mental. Libra, que é outro elemento ar, regido por Vênus, justamente onde Vênus está agora, também por conta das histórias das relações e dos relacionamentos, fica muito nesse mental também, porque quer relacionar, quer conversar, quer trocar ideias e tudo mais. Aqui em Aquário, essa frieza vai para uma indiferença total e absoluta. Entende? Regido por Urano, Aquário. Como é que faz para acontecer essa consciência superior que eu estou falando? Quando esse Aquário faz uma boa relação com Leão, que é o que faz eixo com Aquário. Aí Leão é o coração. Quando esse coração funciona, aí essa consciência superior manifestado pelo ser da pessoa acontece, o espiritual. Acontece bem legal. Então, observar isso aí, porque essa indiferença levada, vivida, vivenciada dessa maneira inteligente, essa inteligência e consciência superior, pode colaborar com a pessoa na vida dela. Sobretudo aqui, ó, nesse trígono com Vênus em Libra. Esse trígono, olha, essa lua crescente é da lunação de Libra do dia 21/10. Lunação de Libra está falando das relações, dos relacionamentos, do relacionar-se e dos valores dessas relações, desses relacionamentos e desses relacionar-se. Todos. Sobretudo, o eu com o tu com o eu, o outro. Né? O sócio, o cônjuge, o inimigo declarado, aquela pessoa que mostra para outra pessoa que não gosta dela. Aqui em Aquário é o nós dessa coletividade. Percebe? Beleza. Nesse trígono, nessa lua crescente, crescer com Vênus em Libra, aqui é um dia que pode crescer essas relações, esses relacionamentos, esses relacionar-se e com bons valores, de uma maneira muito equilibrada, Libra, harmoniosa, serena, Libra, com o coletivo, a sociedade, o social, Aquário, inclusive através das redes digitais, desse mundo aqui da informática e da internet, porque Aquário é alta tecnologia. Então, se a pessoa vivencia muito esse mundo da alta tecnologia, por aqui pode ir do cooperativo, do cooperativismo, da solidariedade, da fraternidade, da coletividade, da sociedade, através das redes sociais, redes digitais e também desse mundo de coletivo, coletividades e cooperativismo, rola muito bem aqui nessa lua crescente com essa Vênus em Libra. Entende? E Vênus rege Libra. E aqui pode olhar muito bem também os valores disso tudo, porque Vênus também rege Touro. E aí entra a história dos valores. Os valores relacionais e das relações e os valores materiais de matéria, qualquer matéria, e de dinheiro, econômicos. Entende? Então, tem esse movimento hoje bem interessante para acontecer diretamente, presencialmente e através das redes digitais, da informática, da internet. Quando eu falei de vivenciar a indiferença com maneira inteligente, é perceber que nessas relações, nesses relacionar-se, nesses relacionamentos,
sobretudo com essa lua crescente em Aquário, existe um movimento das pessoas que chegam, aí você conhece, ficam, esse ficam pode ser um dia, um mês, um ano e até 100 anos, beleza, mas uma hora eles vão embora. Então, o indo. Porque muitas vezes, sobretudo com essa Vênus em Libra, e aí pode vir o lado romântico da história, achar que está encontrando a cara metade, a tal do outro lado, a outra parte da laranja, a cara metade, o outro, o tu, beleza. Mas ainda assim, esse indo vai acontecer a partir desse planeta, porque dificilmente os dois vão desencarnar junto. Então um pode ir primeiro, então foi. E ainda se esse indo, mesmo a relação durando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, esse indo está acontecendo dentro da relação. A pessoa não é a mesma que você conheceu há 24 horas atrás. É a mesma ali, nos movimentos, tal, ali, mas percebe? Outras histórias, outras facetas, outras partes vão surgindo, vão sendo percebidas, vão sendo entendidas entre ambas as partes. Então esse movimento do indo está acontecendo, assim como o do ficando. E aí as pessoas ficam querendo um para sempre. E esse para sempre realmente não existe, mesmo numa relação das duas partes de 100 anos. Percebe? Quando isso acontece, aí rola a indiferença da maneira inteligente. Quer dizer, a pessoa fica indiferente a essas mudanças, sem essa indiferença é para não afetá-la, para não comprometê-la, para não incomodá-la. Percebe? Porque em Aquário, principalmente, essa lua crescente em Aquário, Aquário é um dos signos mais conectados com a liberdade, muito mais do que Sagitário. Porque muita gente entende que a liberdade está em Sagitário, mas está em Sagitário assim, um horizonte, outro horizonte, outro horizonte, outro horizonte, e por aí vai. Ele tem o norte, digamos assim. Aquário não tem esse norte. Olha o movimento libertário e de liberdade de Aquário. Tanto é que as revoluções estão conectadas com Aquário. As reviravoltas estão conectadas com Aquário. O repentino está conectado com Aquário. Entende? A mudança abrupta está conectado com Aquário. Aquário sai para ir para o norte e de repente ele vai para o leste, vai para o oeste, vai para o sul, vai para o noroeste, vai para o sudoeste. Ele fica, resolve ficar. Percebe? Então, assim, é muito movimento mesmo. Aquário, na astrologia, é o céu, é o espaço maior. E é o signo da astrologia, regido por Urano, e Aquário também tem a corregência de Saturno. Então, no mapa de cada um, se Saturno está muito forte no mapa da pessoa na relação com Aquário, com planetas em Aquário, essa história mais estruturada pode acontecer, mas mesmo assim com mudanças. Mas se é Urano forte no mapa das pessoas, meu amigo, minha amiga, o inesperado pode acontecer. Não fica contando com esse para sempre bonitinho, certinho, não vai rolar. E se a pessoa tem esse Urano, ou uma lua em Aquário, por exemplo, cheia de desafios, e é uma pessoa que no mapa dela está mostrando muito egoísmo, aí já era. Aí já era. Essa pessoa vai estar com a outra pessoa enquanto os interesses dela estiver sendo atendido, ou ela estiver tendo algum vislumbre em relação ao interesse dela.
Quando ela perceber que ali não rola mais a satisfação dos seus interesses, qualquer um, pode ser um apenas. De repente ela está ali sendo satisfeita em 3, 4 coisas que para ela é legal. Mas um só já não é mais atendido, ela já está com o pé de cair fora. De fazer outro movimento. E chega, e às vezes nem dá tchau, quando vê foi. Não deixa nem bilhete. Entende? Se voltar, voltou para falar alguma coisa, para dar algum alô, para qualquer coisa parecida, é porque precisava ver alguma coisa com o interesse dela, se for uma pessoa muito egoísta, muito voltada para ela. Esse voltado para ela é muito bom. O não bom é o egoísmo, o egocentrismo. Mas a pessoa ser voltada para ela, cuidar dela, respeitando o outro, é massa, porque o egoísmo e o egocentrismo não tem respeito pelo outro. Não tem respeito, não tem responsabilidade, não tem nem honestidade. Olha que coisa horrorosa. Então a pessoa ser voltada para ela, com essa lua em aquário aqui, ó, dá muita pessoa ser voltada para ela, porque ela está totalmente no movimento da liberdade dela. Liberdade, não libertinagem. Ser livre, não libertino. Porque a libertinagem e o libertino não tem respeito, não tem responsabilidade, não tem honestidade, tem só egoísmo e egocentrismo, mais nada. Que é o eixo não saudável de aquário com leão. Porque aí rola lá em leão, a rainha e o rei não generosos. A rainha e o rei tirânicos, frios, calculistas. Porque a rainha e o rei legal nessa relação boa com o aquário é generoso. São generosos, ele cuida de si, olha, ele está cuidando deles, mas cuida do coletivo e da coletividade, dos outros, aquário, de uma maneira muito feliz, alegre, saudável. Não tem pobreza, não tem miséria, não tem tristeza no sentido assim de ser promovido por essa rainha e por esse rei. Vai ter fraternidade, solidariedade, riqueza, generosidade, alegria, felicidade. Então é muito interessante hoje, nessa lua crescente, fazendo trígono com Vênus em Libra, essa lua crescente da lunação de Libra do dia 21/10, com essa Vênus em Libra, nessa relação, tem que dizer, está ratificando a observação e a percepção dessas relações, desses relacionais, dos valores dos mesmos, nessa pegada do que eu estou falando aqui. Entende? Aí vai ser muito legal. Porque fica uma racionalidade, olha, Aquário elemento ar, Libra elemento ar. Urano, regente de Aquário, está em Gêmeos, está retrógrado voltando para Touro. Então dá uma capacidade de entender esses movimentos e ainda perceber os valores, porque o Urano está voltando para Touro, está retrógrado. Percebe? Plutão está em Aquário. Então, tudo isso aqui está num movimento muito forte de entender a profundidade disso tudo, sobretudo com essa presença de Plutão em Aquário. Entende? É um dia assim, muito rico, muito benéfico, mesmo com alguns desafios muito fortes que está tendo. Por exemplo, Urano ali voltando no finalzinho, no iniciozinho de Gêmeos, voltando ali para o finalzinho de Touro, está em oposição a Mercúrio, que já está em Sagitário. Então, ó, Mercúrio mental, querendo mais liberdade ainda. Nessa oposição, ai, se mexer com a liberdade de algo ou de alguém. Entende? A conversa e a discussão vai correr solta. E aí tem que tomar cuidado para ninguém também
com esse Mercúrio em Sagitário, ele querer ser o dono da verdade, ainda mais com essa oposição de Urano ali no iniciozinho de Gêmeos, voltando para Touro, porque ele vai voltar para Touro, vai ficar um tempo, depois vai entrar em Gêmeos e ficar 7 anos em Gêmeos, durante 7 anos definitivos, 7 anos. E aí, ó, já falei de Urano e Gêmeos aqui, mas vou falar mais. Revoluções totais aí, em mundo de comunicações, ideias, entendimentos, tal. Até falei que vai haver muitas empresas aí do mundo das comunicações tendo muitas reviravoltas no planeta. Então, e é a própria comunicação reviravoltas total nesses 7 anos. Então, observa aí tudo isso de hoje para entender o fluir de si mesmo e no coletivo, si mesma e na coletividade. Beleza? Querendo saber mais, tem que fazer o mapa, o próprio mapa, então, mapa personalizado, pessoal, ou da empresa. Aí procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência e confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa. Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia, beleza? Muito agradecido pela atenção, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.